Olá, meu nome é Elisa, sou fonoaudióloga, especialista em audiologia e hoje vou falar um pouco sobre a audição e os tipos de perdas auditivas. Então é importante a gente saber que a integridade do sistema auditivo é fundamental para a construção da linguagem e do desenvolvimento de fala de uma criança, né? E para nós adultos a audição é essencial, porque é através dela que nós conseguimos perceber os sons que estão à nossa volta, nos comunicarmos com as pessoas que nos cercam e dessa maneira conduzir a nossa vida sem limitações. Então vamos entender um pouco mais sobre o sistema auditivo e sobre o caminho que o som percorre até chegar ao cérebro. Bom, nós podemos dividir a audição periférica em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa ela tem a função principal de proteger a orelha média e a orelha interna, de captar a onda sonora e de amplificá-la, né? De levar a onda sonora em direção à orelha média. Na orelha média, o som passará pela membrana timpânica, pelos três menores ossos do corpo humano, que são o martelo, a bigorna e o estribo, e a função principal da orelha média é conduzir esse som até a orelha interna. E é na orelha interna que se localiza a cóclea, que tem a função principal de converter as ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos serão transmitidos até o cérebro. Então, com base nessa breve explicação sobre o caminho que o som percorre, vamos agora conhecer então os três tipos de perdas auditivas, que são perda auditiva condutiva, neurosensorial ou sensório-neural e perda auditiva mista. A perda auditiva condutiva, ela ocorre quando há uma interferência na transmissão, na condução do som até a orelha interna. Então, quando o problema está localizado na orelha externa ou na orelha média, nós chamamos essa perda de perda auditiva condutiva. E esse tipo de perda auditiva, ele pode ser reversível. Ele acontece, por exemplo, quando há infecções na orelha média, perfurações na membrana timpânica, bloqueio no conduto auditivo externo, malformações no pavilhão auricular, entre outras causas, né, que impedem o som, então, de chegar de maneira efetiva até a cóclea, tá? E um tipo de perda auditiva também muito comum, um outro tipo, é a perda auditiva neurosensorial ou sensório-neural. Ela acontece quando há um comprometimento na orelha interna ou no nervo auditivo. Esse tipo de perda é irreversível e, na maior parte dos casos, acomete as células ciliadas da cóclea, né, que depois de serem danificadas não conseguem mais exercer a sua função de maneira efetiva. E a perda auditiva neurosensorial, ela pode ser congênita ou adquirida. E as causas mais comuns seriam exposição excessiva ao ruído, exposição a agentes químicos, envelhecimento, hereditariedade, traumatismo craniano, uso de alguns medicamentos ototóxicos, né? Algumas doenças como cachumba, meningite, rubéola materna, entre muitas outras causas. E por fim, a perda auditiva mista, que seria então uma associação de um componente condutivo e de um componente neurosensorial. Por exemplo, um indivíduo que já tem uma perda auditiva causada por ruído e apresenta então uma membrana timpânica, uma perfuração na membrana timpânica, né? Essa associação desses dois componentes, ou seja, componente condutivo, que seria a perfuração timpânica, e a perda que ele já tinha, né? Que foi causada pelo ruído, que seria então o fator neurosensorial, né? Outro exemplo seria um indivíduo que tem uma perda auditiva hereditária e apresenta um quadro de otite, por exemplo, né? Então, a perda auditiva mista, ela seria isso, a junção desses dois componentes, condutivo e neurosensorial, na mesma orelha, tá? Então, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para a prevenção, né? Vamos cuidar da nossa audição, porque algumas perdas auditivas podem sim ser prevenidas, ser evitadas, tá? E especialmente quando se fala em ruído, que é um dos principais causadores de perdas auditivas neurosensoriais no Brasil e no mundo todo, nós sabemos que é possível sim prevenir, né? Tanto o desencadeamento quanto o agravamento das perdas auditivas, tá? Então, quando se fala em audição e em perdas auditivas, lembrem-se, prevenir ainda é o melhor remédio.